Bom dia, criança, paz. Mais uma vez o professor Orlando, gravando a videoaula de hoje, dia 8 de dezembro de 2021. Mais um dia, né, que passa e mais um dia que a gente fica mais próximo do Natal, né? Então, a aula de hoje vai se tratar de dois componentes curriculares, né? Língua portuguesa, nós vamos dar seguimento, né, as atividades, né, de língua portuguesa sobre os gêneros textuais. Hoje nós vamos ver os textos informativos, né? Então nós temos aí um belíssimo texto com o título A Roda, que vocês vão ler, e em seguida vão responder as atividades correspondentes a ele. E também nós vamos ter o outro texto que se chama A Linguagem do Pisca-Pisca. Então, tá chegando o Natal, aí um texto que se refere, né, a essa data festiva. Então, vocês vão ler também esse texto, A Linguagem do Pisca-Pisca, e fazer a atividadezinha compreendendo o texto. Mas não termina por aí, tá? Língua portuguesa não é só isso hoje. Vocês vão ver um artigo de divulgação científica. Esse artigo, o título dele é Por que devemos ter cuidado ao andar descalços na areia? É o título desse artigo, então vocês vão ler com bastante atenção, e ele faz referência à apresentação de estudos realizados, né, a respeito de uma questão específica, ou seja, é um estudo de caso, né, que foi verificar por que a gente deve ter cuidado ao andar descalço na areia, né? O próprio título do artigo, ele se remete a algo que nós precisamos de uma resposta. E aí vamos responder atividades. E para finalizar essa parte de textos informativos, né, nós temos o último com o título Por que a girafa tem o pescoço tão comprido? Então, nós vamos ler esse texto que fala por que a girafa tem o pescoço tão comprido e vamos responder a atividadezinha compreendendo o texto e finaliza nessa parte aqui, ó, textos publicitários, nós vamos ler na aula posterior de língua portuguesa. Então, essa é a atividade do componente curricular de língua portuguesa. Mas, na aula de hoje, nós temos também um componente curricular de ciências para estudar. No componente curricular de ciências, a gente vai lá no texto que fala das comunidades tradicionais. Quem são essas comunidades tradicionais? Então, nós vamos ver quem são essas comunidades tradicionais, nós vamos responder a uma série de atividades, né? São algumas perguntas, são bem simples. Lendo o texto com bastante atenção, vocês já vão encontrar essas respostas. Então, esse é o texto que vocês vão ver, o texto 1, Comunidades Tradicionais. E aí, o texto número 2 fala sobre os caboclos. Então, esse texto sobre os caboclos, vocês também vão ter 5 questões para responderem, né? Quem são os caboclos? Esse grupo tradicional, ele vive em qual região do Brasil? Vocês vão explicar por que é difícil quantificar o número de pessoas consideradas caboclas e os atributos que definem essa categoria social caboclos e no que podem trabalhar para sobreviver, né? Esses povos aí, dessas comunidades tradicionais, né? E aí que nós iniciamos com os caboclos, mas vamos ter outros povos ainda para estudar também, tudo bem? Então, esses são os dois textos